Olá, mães com propósito. Eu me chamo Andressa e hoje eu quero incentivar você, se não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever, aproveitar o seu tempo que está aqui conosco escutando esse vídeo, dar o seu like e não deixar de ver outras ministrações como essa, porque eu tenho certeza que tem algo aqui nesse canal muito importante, que é a presença de Deus, mas também tem uma palavra específica para o seu coração, que talvez vai mudar toda a história da sua vida. Eu quero hoje, com vocês, repartir um pouquinho mais sobre a história de uma grande mulher da Bíblia, nessa nova série. E eu quero falar para vocês hoje sobre um texto muito conhecido e falar sobre Sara. Mas eu quero destacar um tema de tantos que nós podemos falar sobre Sara. Eu fiz um tópico, que seria um tema para essa palavra, seria o atalho que leva à confusão. Bom, eu quero discorrer um pouco antes para contextualizar nesse primeiro momento quem era Sara. Sara, a palavra começa a descrever sobre ela no livro de Gênesis e já começa a falar a primeira apresentação dela, que ela era uma mulher estéril. Fala também que Sara era uma mulher muito bonita. Sarai significa minha princesa. Depois o nome de Sara é mudado. E Sara naquela época era considerada uma mulher muito bonita, muito bela. Ela é descrita em alguns versículos como uma mulher linda. Ela era uma mulher que tinha, além da boa aparência, riquezas, ela tinha servas, tinha o coração do seu esposo, Abraão, e também era uma mulher íntegra, submissa, fiel a Deus, fiel ao seu esposo e também fiel às promessas que Deus tinha na vida de Abraão. Eu quero ler com você o livro de Gênesis e relembrar a promessa que Deus fez a Abraão. Está lá em Gênesis, no 15, 4 e 5. Vou ler para você. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Eu quero falar sobre Sara quanto a mulher, como mãe também, mas eu quero que você se imagine na posição de Sara. O tempo então vai no decorrer dessa história passando e Sara, ela se vê na obrigação de cumprir aquela promessa. E para você ter ideia, em alguns estudos dizem que Abraão se casou com Sarai quando Abraão tinha 49 anos. Sara era 10 anos mais nova. E se você for por olhar pelo teste desse tempo, do cumprimento da promessa na vida dos dois, Sara foi ter Isaac com 90 anos. É um grande teste, né, de fé. Mas eu quero que você pense de uma maneira muito simples. Pense Sara mês a mês, olhando após a promessa, olhando, né, para as suas características e pensando, talvez seja esse mês que eu esteja grávida. Eu tive isso, tive aquilo, como nós mesmos. Eu parei de tomar remédio para engravidar e já tive alguns desses comportamentos com pouco de tempo, faz bem pouco tempo isso. E já fiz alguns testes de gravidez, já fiz alguns testes de farmácia, e já fiquei naquela investigação interna. Por quê? Porque há uma ansiedade de ver aquilo se concretizar. Sara também passou por isso. Ela não tinha provavelmente teste de farmácia, mas ela via mês a mês o seu ciclo se reiniciando e passando e passando e passando, e ela não engravidava. Ela continuava estéril. Naquela época da sociedade, uma mulher estéril, ela era considerada de uma maneira diferente, porque para uma mulher ela era medida pela sua capacidade de gerar filhos, pelo número de filhos que ela gerava, e Sara não gerava. A primeira coisa que Deus fala sobre ela relatando é que ela era estéril. E passadas agora essas situações, Sara começa a ficar
frustrada, amargurada com aquela situação. Eu vou te mostrar o porquê. Sara, então, ela se sente na obrigação de cumprir a promessa na vida do seu marido. Deus fez a promessa, lembrando a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então, Sara, logo em seguida, no livro de Gênesis, nós lemos o 15, no 16, diz assim: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Por quê que ela fez isso? Porque naquela época, a escrava era propriedade de sua dona. Então, ela se apropriaria do filho de Agar. Mas Agar, assim que engravidou, vocês talvez já conheçam a história, mas para que você não conhece, se você não conhece, Agar começa a zombar, assim que ela percebe que está grávida, a zombar de Sarai. Eu não sei muito bem, porque ali não tem uma descrição de detalhes de como foi, mas eu imagino a dor e o sofrimento de Sara, porque algo que ela queria muito era ser mãe. Ora, veja bem, Sara tinha muitas coisas boas digamos assim, a aparência, né, da situação. Porque Abraão era um homem bem-sucedido, ela tinha o coração do seu marido, ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher com servas, com riqueza, mas algo lhe faltava, ela não estava em paz. Tinha algo na vida de Sara, ela queria ter filhos. E eu quero que você pense comigo, né, que Sara, ela quis dar um jeito naquela situação. Deus, ele mesmo prometeu para Sara, para Abraão, que ele teria um filho. E eu creio que nós podemos desfrutar de coisas muito lindas dentro da promessa. Mas quando nós mesmos cometemos o erro de nos metermos nas promessas de Deus e queremos criar atalhos, como é o tema, né, que eu trouxe no início, o atalho que leva à confusão. Ali começa o nosso erro. O salmista, eu quero ler para você, o salmista diz no Salmo 139:16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Ora, se Deus prometeu a Abraão, e também Deus fez, né, essa promessa, porque eu creio, se nós somos, né, casados, somos uma só carne, essa promessa se estendia a Sara. O porquê que Sara iria resolver essa situação? E eu chamo esse atalho que Sara criou de Agar. A porta ainda não estava aberta, não tinha sido aberta para que Sara pudesse gerar. A madre dela não tinha sido aberta. Por que Sara quis, então, resolver a situação? Talvez ela tenha falado assim: ó Deus, eu tô vendo aqui, tem uma promessa sobre o meu marido, a coisa não tá acontecendo. Ela até fala, já que Deus não me deixa ter filhos, tamanha era a amargura dela nessa situação. Então eu digo que a falta de paciência, a ansiedade de Sara levaram à confusão. E talvez você possa pensar nessa hora, mas o que eu tenho a ver com isso? Ora, muitas vezes tem muitas situações na nossa vida que acontecem assim. Na época de hoje, nós também somos colocadas a todo momento como modelos. Nós mães, quanto mães, nós temos que ser boas mães, quanto a mulheres, boas profissionais. Existe um modelo para nós seguirmos ao longo das gerações. Mas eu não quero falar aqui de um lado que talvez pareça para você um feminismo ou algo nesse sentido. Eu tô querendo te dizer que existe algo em você que possa estar te incomodando, como existia na vida de Sara. Talvez você tenha um filho que esteja desviado dos caminhos do Senhor, talvez você tenha um filho nas drogas, você talvez não tenha um filho que esteja nas drogas, mas você veja amizades ruins que te incomodam,
Talvez você veja um filho que esteja passando pela adolescência, e daí você possa começar a ver um direcionamento para festas, bebedeira, essas coisas estão começando a te rondar. Você tem um filho talvez rebelde, ou um filho doente, ou você queira, como Sara, você queira ter filhos. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe, quando viu na idade da adolescência que eu estava ficando rebelde, existiam muitas promessas de Deus na minha vida. Mas a minha mãe, nós começamos a ter muitos atritos, porque minha mãe brigava muito comigo, me cobrando uma atitude da qual eu pudesse corresponder àquilo que Deus tinha para minha vida. E essa é realmente algo que as mães fazem. Eu faço isso com a minha filha, eu falo para ela o que é errado, o que é certo, e devemos continuar. Mas existe um momento que nós criamos um atalho e nós acabamos decidindo para os nossos filhos que, olha, aqui é que eu quero que você vá, eu quero que você faça isso, eu quero que você se comporte dessa maneira, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E talvez nós venhamos a nos comportar como o Espírito Santo na vida deles. E a minha mãe, buscando a direção de Deus, o que fazer para que eu pudesse escapar daquela situação de amizades, minha mãe tem então algo guiado pelo Espírito Santo, que é me buscar, algo tão simples, que Deus falou com ela, de me buscar todos os dias na escola, me deixar na escola e me buscar. Aquilo cortou os meus laços, porque a minha escola era uma escola muito rígida, então os momentos que eu poderia ter de laços de amizade seriam antes ou após. Aquilo foi cortado. Foi um exemplo simples que eu quero trazer para você, mas foi algo que Deus guiou minha mãe. Não foi algo que ela talvez poderia fazer comigo e aquilo me revoltasse ainda mais, não sei. Então eu quero dizer para você que se você continuar tentando resolver do seu jeito, você vai ser talvez como Sara e colher os frutos de confusão. A ansiedade é uma porta de legalidade na nossa vida. Por isso que a palavra diz que nós não devemos ter ansiedade por coisa alguma. Eu imagino que Deus, Ele é tão especialista em cumprir as promessas da nossa vida. A Bíblia fala que Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para mentir. Deus não vai deixar de cumprir. Mas nós, na nossa ansiedade, acabamos fazendo coisas que não devemos, e dentro daquela ansiedade para resolver a situação, ela criou um atalho que trouxe confusão para a vida dela, para a vida do casamento dela, porque ela coloca Abraão contra a parede e diz, resolva essa situação, e ele então fala para ela, ela é tua serva, faça com ela o que você quiser. Então, depois Deus faz uma aliança com Ismael, que era filho de Agar, mas eu quero que você pense nesse contexto de Sara e pense no seu contexto como mãe, nas ansiedades que você tem dentro de si, nas coisas que você quer resolver dentro do seu lar, da sua família, com os seus filhos, do seu casamento. E eu te digo hoje que o berço da ansiedade na sua vida traz situações de confusão e não são lugares onde você tem que estar. São portas de legalidade para você deixar outras coisas entrarem na sua casa, outras coisas entrarem na vida dos seus filhos. Então eu quero repetir essa frase para você. Ideias do berço da ansiedade criam problemas que não são seus. O problema não era de Sara cumprir a promessa. Ela quis cumprir a promessa na vida de Abraão, porque ela se sentia responsável por ser esposa. Então ela quis cumprir a promessa na vida do seu marido. Mas eu quero te dizer hoje, de uma maneira positiva agora, que quando os argumentos, as ações, as circunstâncias que nós nos movimentamos em ansiedade, elas cessam, aí Deus age, aí Deus faz. Eu quero que você pense, Sara, aos seus 90 anos, o que mais Sara poderia fazer? O que mais estaria nas mãos de Sara para fazer? Mas nada. Ela não tinha mais outras saídas. Quando as saídas dela cessaram, Deus agiu. Pare de ter as suas saídas. Eu quero te dizer hoje, não tente cumprir o que Ele te prometeu. Quem cumpriu na vida
de Sara e de Abraão foi Deus. Quem vai cumprir na vida dos teus filhos, na vida da tua família, é Deus também, não você, não pelas tuas mãos, tuas palavras, tuas ações baseadas na ansiedade, em criar atalhos para resolver as coisas que Deus tem. E faça um esforço para não fazer nada. Essa é a minha segunda dica que eu separo aqui para você. Faça um esforço para não fazer nada. A gente é muito movido e muito cobrado para fazer alguma coisa, mas se nós formos fazer alguma coisa criadas pelas ideias que surgem no berço da nossa ansiedade, com certeza essas ideias gerarão consequências que nós vamos colher. Como Sara colheu, nós também vamos colher os frutos das nossas próprias sementes lançadas e plantadas, né? Quem vai colher essas consequências é você, mãe, em fazer no seu filho. Talvez a minha mãe colhesse coisas diferentes na minha vida se ela tivesse tentado me cercar com ira ou com proibições. Eu não estou dizendo isso, que você não deve ensinar o errado ou o certo. Não estou dizendo. Estou dizendo que Deus é aquele que é comprometido com a minha vida, com a minha família, com a minha filha. Deus prometeu para minha filha, Helena, ainda na barriga, que ela seria uma adoradora. Ora, se Deus prometeu para minha filha isso, eu posso então pensar: o que eu posso fazer para que a Helena seja adoradora? Eu posso colocar ela na dança da igreja, eu posso colocar ela numa aula de violino, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas isso sou eu que estou fazendo. Quem tem essa promessa para a vida da minha filha? É Deus. O que ela vai ver na minha vida como exemplo de mãe é uma mãe que adora o Senhor, que ora com ela, que busca Deus com ela, e os meus exemplos de uma boa serva de Deus, não levados para fazer ela fazer acontecer na vida dela, mas eu sendo, eu fazendo, vão levar ela à promessa que Deus tem para ela. Eu quero que você saiba que, ao final de Estéreo, Sara foi reconhecida na Bíblia como a mãe de uma grande nação. Sara, ela é a única mulher da Bíblia registrada como a mãe dos filhos da promessa de Abraão. Sara é registrada nos livros de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. E isso que Sara teve, né? Isaac com 90 anos. Sara chegou a rir quando Deus falou com ela, mas Deus falou para ela e Deus fala para você hoje também. Porventura, há algo impossível para Deus? Não há algo impossível que Deus não possa cumprir na vida da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, da tua vida, mãe. Deus vai cumprir as promessas que Ele tem, porque a promessa é dele, Ele irá cumprir, Ele irá fazer. Então hoje eu quero dizer que talvez Deus precise trocar o seu nome diante de Deus. Talvez hoje, mãe, o seu nome também seja ansiedade. Talvez seja medo, talvez seja briguenta, talvez seja aquilo que os teus filhos falam de você. Mas o Senhor Jesus quer transformar o seu nome para pacienciosa, para esperançosa, para pacificadora, para mulher de fé. É profunda essa palavra porque nós muitas vezes criamos muitos atalhos. E eu quero te incentivar a parar de criar atalhos que levam para confusão e olhar para aquele que é o dono das promessas das nossas vidas. Ele nos conhece, como diz o texto de Salmista. Ele conhece todas as coisas. Antes de sermos formados, Ele já nos conhecia e sabia os nossos caminhos. Eu te digo hoje, não temas, não crie atalhos, o Senhor é contigo. Porventura, não há nada impossível para Deus. Eu quero orar com você, uma breve oração, 1 minutinho. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida, Senhor, desta mãe que está me escutando, Senhor. Coloco a minha vida na Tua presença e quero realmente agradecer, porque a Tua palavra é tão rica e ela pode nos renovar, Senhor Jesus, porque cada vez que nós lemos ela, nós vemos de uma forma diferente aquele texto que já é tão conhecido. Eu quero, Senhor Jesus, abençoar a mente, o coração desta mãe que me escuta.
Senhor, eu não sei quais são os seus medos, as suas ansiedades, aquilo, Pai, que faz com que ela perca o sono e talvez aquilo que tem sido um teste de paciência, um teste de fé com o tempo. Talvez tenha algo que essa mãe que está me escutando esteja orando, faz anos, faz muito tempo que ela está diante do Senhor dizendo. E ela talvez agora comece a pensar o que eu posso fazer, mas eu com ela, Senhor, me uno e te peço, Deus, que a tua intervenção, Pai, venha na vida dela como foi na vida de Sara e que ela possa, Senhor Jesus, entender e crer, como Sara, Senhor Jesus, que ela terá a vitória independente do tempo. O Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Por isso, Senhor, nós agradecemos, porque nós já, pela fé, vemos o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada. Amém.